O Homem-Aranha da trilogia Raimi, o Homem-Aranha de Tobey, é provavelmente a versão mais forte do Homem-Aranha que já vimos nas telonas. E hoje nós vamos colocar isso à prova. Tobey já enfrentou muitos vilões poderosos em seus filmes, Tak, Duende Verde, Venom. Mas hoje ele vai enfrentar uma sequência de todos os outros vilões do Homem-Aranha em live action. E não só os vilões do Tom e do Andrew, não, estamos incluindo também os vilões da Sony. Como o Homem-Aranha vai se sair, ele consegue superar esse desafio? Vamos descobrir. Pedro Parker é um jovem fotógrafo do Clarim Diário que foi picado por uma aranha geneticamente modificada durante uma excursão escolar, concedendo a ele habilidades sobre-humanas e poderes semelhantes aos de uma aranha. A partir daí, depois de um dia fatídico, ele se tornou o super-herói mascarado conhecido como Homem-Aranha. Ele lutou contra bilionários do mal, cientistas loucos e alienígenas malignos do espaço. Mas ele conseguiu sair do outro lado todas as vezes, sempre sendo o amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. E sendo o Homem-Aranha, obviamente Peter tem uma força sobre-humana insana. Ele é forte e joga carros facilmente. Pegou casualmente um bonde cheio de crianças com apenas uma mão. Então, durante sua batalha com o Dr. Octopus, o Homem-Aranha conseguiu segurar a parede de um armazém, que poderia chegar a 35 toneladas. Então, uma força realmente impressionante também aparece quando o Homem-Aranha luta. Ele consegue trocar socos com o Duende Verde, Venom, Homem-Areia, todo tipo de vilão incrivelmente poderoso. E graças a Sem Volta pra Casa, podemos ver isso claramente. Tobey está no mesmo nível que os outros Homens-Aranha também, até mesmo superando Tom e impedindo ele de dar um golpe fatal. Então faz sentido que tudo o que os outros Homens-Aranha fizeram bem, o Tobey também deveria conseguir fazer em um nível parecido. O Homem-Aranha também é incrivelmente resistente e durável. Ele já aguentou algumas surras bem pesadas antes, como o Duende Verde já bateu nele para valer nas lutas deles. E o Homem-Aranha ainda continua de pé, mesmo depois de levar uma explosão de granada a queima-roupa no rosto. Uma granada que poderia vaporizar completamente uma pessoa comum e deixá-la só como um esqueleto. O Homem-Aranha era resistente o bastante para aguentar todos esses ataques e continuou lutando até realmente vencer a luta. E isso é bem consistente com o que acontece com o Pedro. Ele foi completamente espancado pelo Venom e pelo Homem-Areia. Eles estavam literalmente revezando, só batendo nele. E mesmo com tudo isso, o Homem-Aranha não caiu. Conseguiu voltar para a luta só alguns momentos depois. Quem desiste não desiste. Mas talvez os principais atributos físicos do Homem-Aranha sejam sua velocidade e agilidade. Especialmente agora que ele tem feitos comparáveis a todo mundo em Sem Volta para Casa. Ele é rápido o suficiente para desviar de balas com facilidade. Ele consegue balançar pelas ruas de Nova York com total facilidade e basicamente pode evitar qualquer ataque que venha em sua direção. Tobey conseguiu até reagir mais rápido que Andrew. E o espetacular Homem-Aranha é conhecido por sua velocidade, desviando de tiros automáticos a queima-roupa e até mesmo de rajadas de raios com facilidade. Tobey era o mais rápido dos dois, e Tobey comprovou isso também. Ele mesmo conseguiu desviar de raios durante a luta contra o Electro. Então, isso é consistente para ele neste ponto, e definitivamente é algo que ele consegue fazer. Homem-Aranha é um gênio absoluto, um dos homens mais inteligentes do planeta, e sua inteligência é suficiente para impressionar cientistas de renome mundial e especialistas em suas áreas. Ele tem um sentido de aranha que obviamente é muito útil nas lutas. Embora talvez não seja tão sofisticado quanto o do Tom, basicamente concede a ele um senso omnidirecional do ambiente ao seu redor o tempo todo. E uma coisa que diferencia esse Homem-Aranha de todos os outros é que ele pode criar teias orgânicas, ou seja, ele não precisa de lançadores de teia e não corre o risco de ficar sem teia durante uma luta. Certo, então o desafio vai consistir em Shocker, Abutre, Kraven, Lagarto, Duende Verde, Morbius, Mistério, Venom, Carnificina e Electro. Então, numa verdadeira fileira de vilões bem poderosos, vamos ver até onde o Homem-Aranha consegue chegar. E começando bem, é o Shocker. Quero dizer, não acho que este vá ser tão controverso. Claro, o Homem-Aranha pode derrotar o Shocker.
O melhor que você pode dizer sobre o Shocker é que ele dá um soco forte, e isso ele realmente faz. Mas mesmo em seu auge, ele ainda não era forte o suficiente para nocautear um Homem-Aranha que estava em seu momento mais fraco. Sem contar que, com o Homem-Aranha do Tobey, bem, dá para argumentar que o Shocker nem sequer consegue acertar um golpe. E fora da tecnologia, bem, o Shocker é só um cara normal. Um simples peteleco do Peter e o Shocker é nocauteado de novo. Não acho que isso não será tão difícil. O Homem-Aranha deveria destruir o Abutre. De volta ao lar foi uma queda significativa no nível de poder do Homem-Aranha. Ele estava sempre levando golpes e meio desajeitado por causa da sua inexperiência. Tobey não age desse jeito, ele deveria ser capaz de rasgar o traje do Abutre com bastante facilidade. Ele já lutou contra oponentes voadores antes e provou que sabe atingir seus pontos fracos. Enquanto isso, o Homem-Aranha poderia apenas resistir ou desviar de tudo que o Abutre lançasse. E de novo, no final das contas, por trás de toda a tecnologia, é só um velho aposentado. E o Homem-Aranha deveria conseguir nocauteá-lo com bastante facilidade. Kraven, o Caçador, foi sinceramente bem impressionante no filme dele. Ao mesmo tempo, Kraven meio que só chega no nível de um super soldado. Esse é o nível mais alto que você pode colocá-lo. Tudo o que ele fazia, você poderia ver alguém como o Capitão América ou o Agente Americano fazendo a mesma coisa. E não, isso não quer dizer que Kraven faria algo similar ao Capitão ao enfrentar o Homem-Aranha no aeroporto. Porque o Homem-Aranha do Raimi esmagaria o Kraven, o Homem-Aranha supera o Kraven em todos os aspectos. Sem contar que o Tobey é um verdadeiro selvagem em lutas, sempre parte para cima do adversário. Sinceramente, o Kraven não tem chance. O Lagarto é interessante e provavelmente é o primeiro vilão que realmente vai conseguir pressionar o Homem-Aranha numa luta. Especialmente porque já vimos o Lagarto pressionar o Homem-Aranha numa luta. O principal motivo da luta ter sido equilibrada foi que os outros Homens-Aranha atrapalharam, tornando tudo uma grande bagunça caótica. Se fosse só o Lagarto e o Tobey se enfrentando mano a mano, os Tubers saem por cima praticamente todas as vezes. O Lagarto é definitivamente o igual do Tobey fisicamente, especialmente porque já vimos ele intimidar o Andrew antes. Mas o Tobey tem muita experiência lutando contra caras que podem jogá-lo para todo lado, e o Lagarto não é nada de novo para ele. Uma luta um pouco mais difícil, mas o Homem-Aranha ainda sai vitorioso do mesmo jeito. Esse é um daqueles momentos em que já aconteceu, já passou por isso. O Homem-Aranha já lutou contra duas versões do Duende Verde antes, e esse Duende é sem dúvida mais fraco do que ambos. Pelo menos ele é definitivamente mais fraco do Duende do Norman. Quero dizer, o principal motivo pelo qual o Duende Verde conseguiu lutar contra o Homem-Aranha foi porque o Homem-Aranha estava exausto por ter acabado de lutar contra o Eletro logo antes disso. E mesmo assim, o Duende não conseguiu derrotar o Homem-Aranha. Então, enfrentando um Homem-Aranha mais forte e experiente, o Duende Verde não tem chance. E é aqui que há outro aumento bem grande na dificuldade. Porque você pode fazer um argumento justo e honesto de que Morbius poderia derrotar o Homem-Aranha. Ele é o igual físico do Homem-Aranha. Você pode até dizer que Morbius é mais rápido que o Homem-Aranha, e as garras dele são uma resposta bem difícil para a durabilidade do Homem-Aranha. Morbius é definitivamente poderoso o bastante para dar uma boa luta para ele. Mas eu vou apostar na experiência do Homem-Aranha, e dizer que ele ainda pode sair por cima. Uma luta muito difícil, especialmente levando em conta a grande durabilidade e o fator de cura do Morbius. Mas ainda acho que o Homem-Aranha pode sair por cima. Mysterio definitivamente tem capacidade para dar ao Homem-Aranha uma luta muito boa. A tecnologia e as ilusões dele são de altíssimo nível. No entanto, o Homem-Aranha já provou que o Sentido Aranha consegue superar essas ilusões. Embora o Sentido Aranha do Tobey não seja necessariamente melhor do que o do Tom, ele será igualmente eficaz. O Sentido Aranha do Tobey basicamente dá a ele uma percepção espacial omnidirecional de tudo o que é real ao seu redor. O que significa que é possível que o Sentido Aranha ignore instantaneamente as grandes ilusões e apenas perceba os drones voando ao redor.
Além disso, o sentido aranha também dá a ele a habilidade de basicamente entrar em câmera lenta. No geral, o Homem-Aranha já desviou de uma porção de projéteis no passado. Vou arriscar e dizer que ele consegue repetir isso, e se ele conseguir chegar até o mistério, bem, então ele pode derrotá-lo. Aqui está outro salto enorme na dificuldade. Porque honestamente pode ser mais fácil argumentar que o Venom pode derrotar o Homem-Aranha do que o Homem-Aranha derrotar o Venom. O Venom tem uma durabilidade insana e regeneração melhores do que as do Homem-Aranha, e o Venom também tem uma força absurda, lutando contra Carnificina e Motim. Mas você pode argumentar que ele está no mesmo nível do Homem-Aranha nisso também. A única vantagem física que o Homem-Aranha realmente tem é a velocidade e a agilidade. Mas o Venom tem tantos poderes e habilidades adicionais que isso novamente inclina a balança a favor dele. Mas aqui está o detalhe: o Homem-Aranha tem experiência lutando contra simbiontes e conhece suas fraquezas. E esse é o ponto-chave. Porque enquanto o Homem-Aranha lutou contra uma versão mais fraca do Venom, ele conhece suas fraquezas e pode usar isso contra essa versão mais forte e poderosa do Venom. E embora esse Venom seja mais resistente às suas fraquezas, só porque ele é mais forte e mais poderoso, ainda assim acho que o Homem-Aranha pode sair vitorioso por causa desse conhecimento. E se você achou que o Venom foi uma luta difícil para o Homem-Aranha, bem, o Carnificina vai ser ainda mais complicado. Porque tudo que o Venom pode fazer, que já é muita coisa, o Carnificina faz melhor, e o Carnificina pode fazer ainda mais. Ele é mais forte, mais resistente, completamente insano e não tem problema nenhum em causar destruição em qualquer luta. Como se isso já não fosse ruim o bastante, ele não tem problema nenhum em lançar tentáculos, lâminas e projéteis que atravessam facilmente a durabilidade do Homem-Aranha. Mas ainda assim, tudo se resume ao fato de que o Homem-Aranha já lutou contra simbiontes antes e conhece seus pontos fortes e suas fraquezas. Seria uma luta muito mais difícil do que até mesmo contra o Venom, mas eu acho que o Homem-Aranha talvez conseguiria vencer. No entanto, eu realmente não vejo nenhuma maneira boa do Homem-Aranha derrotar o Electro, a menos que ele tenha tempo de preparação ou ajuda externa. Claro. Quero dizer, essa é a única maneira que o Electro já foi derrotado antes. As pessoas estavam ajudando o Homem-Aranha e eles tinham tecnologia especialmente desenvolvida que podia desligar o Electro. Quero dizer, ele realmente é eletricidade viva pura e pode se amplificar para ficar ainda mais poderoso do que já é normalmente. Ele não pode ser derrotado fisicamente pelo Homem-Aranha, que consegue dominar vários Homens-Aranha ao mesmo tempo. Electro é simplesmente esse cara. E eu acho que ele vai vencer o Tobey em quase todas as lutas 1 contra 1 que eles tiverem.